Perdão, irmãos, pelo mico. Esqueci de ligar o microfone. Esqueci de ligar o microfone. O mico foi todo meu. Pronto, acho que agora está todo mundo me ouvindo, né? Sim, finalmente a gente está começando o estudo bíblico. E mais um encontro. Estamos estudando os profetas menores. Como eu estava explicando, os profetas menores têm esse nome por causa não da importância do ministério, mas sobretudo por causa do tamanho do livro. São livros menores, como o livro de Amós, que a gente vai estudar hoje, o de Jonas, que estudamos na quinta-feira passada, o profeta Joel, Zacarias, Ageu e tantos outros. São 12 livros, profetas menores, mas cuja mensagem de cada um é uma mensagem muito importante, é uma mensagem muito significativa, e a gente tem muita coisa a aprender com eles. E hoje vamos aprender em cima do profeta Amós. Então deixa eu só dar uma olhadinha. Quem está conosco aqui, conectado. Pronto, exatamente. A Ana Cláudia avisando que estava sem áudio. De fato estava. Esqueci de ligar o microfone, né? Sem ligar ele não pega. Então está também aqui a Iraquitã, Socorro, né? E os demais irmãos vão conectando, vão chegando aqui ao nosso culto, né? É um estudo bíblico, mas não deixa de ser um culto. Estamos juntos e assim vamos louvar o Senhor. Deus está aqui. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Mais uma vez, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vamos orar nesse momento. Vamos colocar diante do Senhor. Grandioso Deus, queremos nesse momento nos colocar diante de Ti, invocar a Tua presença sobre as nossas vidas, sobre todos nós que estamos neste momento conectados, neste culto, por aqueles que vão assistir posteriormente ou que ainda vão ficar ligados conosco. Pedimos sobre as nossas vidas a Tua graça, que a ação do Teu Espírito venha abrir os nossos corações para nos alimentarmos da Tua palavra, abrir a nossa mente para que possamos entender a Tua palavra. Queremos, Senhor, que Tu venhas falar conosco através da Tua Escritura e através da ministração do Teu Espírito Santo. Fala conosco, porque temos sede de Ti, queremos mais de Ti, Senhor, precisamos mais de Ti.
Por isso te buscamos e humildemente nos colocamos diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Pois bem, então hoje nós estamos aqui para estudar o livro do profeta Amós. E esse aqui é o tema. Eu sempre gosto de colocar um subtítulo, né, dentro do título, embora seja o profeta Amós, que vamos estudar, o livro do profeta Amós. Mas o subtítulo que eu escolhi para esse estudo de hoje é o pecado da injustiça social. Por que esse subtema? Todos nós sabemos que os profetas foram homens usados por Deus, sua maioria homens, alguns poucos casos, Débora, profetisa Débora, mas a grande maioria foram homens, no caso Amós, um homem, que Deus chamou, que Deus selecionou para transmitir uma mensagem especial, ou para o povo, de uma forma geral, ou para alguém em particular. Então Amós ele é chamado para falar, sobretudo, à nação de Israel. E cada profeta tinha uma mensagem. Nós vimos que Jonas foi chamado para levar uma mensagem para os ninivitas. Nínive, estudamos isso quinta-feira passada. Jonas foi diretamente para a nação de Israel. E cada profeta tinha uma mensagem da parte de Deus que abordava, sobretudo, algo que Deus estava querendo particularmente falar naquele momento. E Amós, de tantas coisas que ele falou, o que mais se sobressai na palavra de Amós é a crítica, é o combate ao pecado da injustiça social que estava muito grave, estava terrível em Israel na época do seu trabalho, na época do seu ministério. Então, o profeta Amós e o pecado da injustiça social. Como nós vivemos em um mundo repleto de injustiças sociais, como o nosso país vive mergulhado em uma conjuntura de injustiça social, a mensagem de Amós se torna muito relevante para todas as épocas e, sobretudo, para o nosso país, para o atual momento que nós estamos vivendo. Então vamos estudar esse profeta e queira Deus que ele venha nos falar bastante, né, através da sua escritura, através da sua palavra, né, nesse encontro aqui. Pronto. Então, o profeta Amós e o pecado da injustiça social. Então, esse vai ser a nossa abordagem aqui. Bom, sempre eu gosto de fazer um resgate do momento, uma reconstrução do momento histórico, para que a gente possa entender um pouco melhor o sentido e o significado da mensagem. Eu entendo que para termos uma perfeita compreensão do texto bíblico, é necessário nós entendermos o contexto no qual aquele texto foi produzido. Pois nós devemos lembrar que, embora o livro de Jonas, que estudamos quinta-feira passada, ou o livro de Amós, que vamos estudar aqui, tenha uma lição, tenha lições, tenha mensagens que são relevantes para nós nos dias de hoje, mas essas mensagens foram originalmente produzidas para pessoas daquela época, naquele contexto. Então, para que a gente entenda qual a relevância de Amós, de Jonas, ou de qualquer outro personagem, até mesmo dos apóstolos, até aquilo que Jesus falou, para que a gente entenda a relevância disso, a lição disso, a mensagem para nós, precisamos entender qual era o significado das suas palavras, qual era o significado da sua mensagem naquele contexto onde eles trabalharam, onde eles ministraram. Tá? Então, com Amós, vamos começar tentando entender o contexto histórico da época de Amós. Tá? Então, o ministério de Amós foi vivenciado entre os anos 760 e 740 a.C. Às vezes essas datas não são... não há absoluta precisão quanto a essas datas, mas aproximadamente. Então, entre os anos 760 e 745 a.C., então Amós viveu poucas décadas antes da queda de Israel. Israel vai cair em 722 a.C. Lembrando que essas datas que são anteriores a Cristo, elas são decrescentes. São decrescentes. Diferente, depois de Cristo, a gente vai crescendo os anos. Então, mas antes de Cristo vai decrescendo, ou seja, 760 anos antes de Cristo, 745 antes de Cristo, 722 antes de Cristo, até um ano antes de Cristo, entendeu? Então é sempre decrescendo. Então o trabalho de Amós
ocorreu cerca de 4 décadas, 3 décadas antes da queda de Israel. E Amós viveu, foi contemporâneo de outros profetas, né, como o próprio Jonas, que a gente estudou quinta-feira passada, Oséias, que a gente vai estudar na próxima semana, e o famoso profeta Isaías, né, com um livro enorme, né, um dos maiores livros das Escrituras. Então foi contemporâneo, foi nessa mesma época. Quero mostrar aqui um outro gráfico. Isso aqui foi de um gráfico que eu produzi, acho que há 25 anos atrás, e está bem conservado, né? Então eu fiz um quadro cronológico, apenas um trecho, né, do quadro que eu bati uma foto, né, um pequeno trecho do quadro cronológico da história de Israel, desde a época de Saul, do rei Saul, até o final do Antigo Testamento, a época ali dos profetas Zacarias, Malaquias, a época de Esdras e Neemias. Então, esse quadro cronológico que eu construí retrata a monarquia até o final do Antigo Testamento. E aqui essa foto é justamente do período do final do reino de Israel. Então, essa linha aqui em cima mostra os reis do reino de Israel e aqui embaixo os reis do reino de Judá. Acho que vou passar para fazer uma tela maior para que vocês possam acompanhar um pouco melhor, né? Vou sumir, mas deixar a tela mais visível. Pronto, acho que assim fica melhor. Então aqui em cima estão os reis de Israel e aqui os reis de Judá. Lembrando que nessa época o reino estava dividido. Então, aquele reino unificado da época de Saul, da época de Davi, de Salomão, após a morte de Salomão, foi dividido em dois. O norte de Israel ficou com a maior parte das tribos, 10 das tribos de Israel. Então tiveram seus próprios reis que não pertenciam à família de Davi. Enquanto que o sul ficou com basicamente a tribo de Judá, que era a tribo da qual Davi era originário, e metade da tribo de Benjamim. Então os reis que governaram o Judá, todos eles eram descendentes de Davi. Essas cores aqui que eu coloquei, azul, meio avermelhado, indicando que azul eram reis que foram bons, ou seja, reis que eram tementes a Deus. E reis com amarela ou com vermelha eram reis que eram maus. Reis. Então no norte sempre não houve um rei azul, digamos assim, não houve um rei que pudesse considerar como um rei bom, um rei temente a Deus. Mas no sul, alguns deles eram bons, outros deles eram maus. Né? Então vejam só, aqui está Amós. Embora Amós tenha ministrado para o reino do norte, Amós é natural de Tecoa. Então, a região que ficava ali no reino do sul, no reino de Judá, a cerca de 16 quilômetros de Jerusalém. Então, está aqui Amós. E ele é contemporâneo de Jonas, contemporâneo de Oséias, contemporâneo de Isaías, Miqueias também dessa mesma época. Então, são os profetas que são desta época aqui. Em 722, o reino do norte chega ao seu final. Ficou conhecido como Reino de Israel, porque tinha a maior parte das tribos. A capital de Israel, Samaria, o reino de Israel, Samaria, vai cair diante dos assírios em 722. Os assírios depois vão marchar contra Judá, contra Jerusalém. Era a época do reino de Ezequias, do governo de Ezequias. É quando Deus fala para Ezequias através do profeta Isaías. A gente vai ver estudar isso em estudo posterior. Deus transmite uma mensagem para o rei Ezequias através do profeta Isaías, afirmando que os assírios não iriam invadir, não iriam conseguir entrar em Jerusalém. Deus livra Judá. Né? Mas Samaria, o Israel, cai diante dos assírios em 722 a.C. Então Amós viveu pouco tempo antes dessa queda. Tá? Então ele é desse contexto aqui, foi um período muito difícil. Todavia, o reino de Jeroboão, conforme a gente já viu semana passada, foi um reino de prosperidade. Foi uma época próspera para Israel. Como assim próspera? Foi o seguinte. Na época dos profetas Elias e Eliseu, né, então anos antes, né, de Amós, então 100 anos antes de Amós, então na época dos profetas Elias e Eliseu, a principal ameaça contra Israel eram os sírios, ou também chamado de arameus ou sírios. Então esses eram as principais ameaças para Israel, na época de Elias e de Eliseu. Pois bem, na época de Jeroboão II, os sírios estavam sendo atacados pelos assírios. Então não confundir
sírios com assírios. Então, sob a ameaça dos assírios. Então, a guerra entre sírios e assírios fez com que os sírios não tivessem força suficiente para continuar a oprimir Israel. Porque agora os sírios estavam com um inimigo muito mais perigoso, que eram os assírios, que viviam ainda mais ao norte. Então, como os sírios estavam com seus exércitos, com toda a sua força voltada para combater os assírios, isso trouxe paz para Israel e para Judá. Então, na época de Jeroboão II em Israel e de Uzias em Judá, houve uma expansão dos territórios de Israel e de Judá. Israel, Jeroboão II, conseguiu reconquistar várias cidades, estados, várias regiões que haviam sido tomadas pelos sírios. Jeroboão II conseguiu conquistar de volta, expandindo os territórios, e assim foi uma época de prosperidade para Israel e também para Judá. Ou seja, a gente percebe como o contexto histórico interfere naquilo que a gente está trabalhando no profeta. Então, isso daí a importância, né, para a gente. Pronto. Amós não era um profeta de carteirinha, digamos assim. Amós não era um profeta de carteirinha. Ele era, na verdade, um criador de ovelhas e cultivava figos silvestres, sicômoros. A gente conta essa referência tanto no início do livro, né, logo no primeiro versículo, bem como no capítulo 7, versículo 14, quando Amós está falando diante do sacerdote Amazias e diz, olha, eu não sou profeta. Quando Amazias quer expulsar Amós de lá, sai daqui de Israel, você é de Judá, volte para sua terra, volte para Judá. E Amós vai dizer, olha, eu não sou profeta de carteirinha, eu não frequentei a escola dos profetas, mas Deus me chamou aqui para trazer uma palavra. Né? Eu sou apenas um pecuarista, né? Eu crio ovelhas, sou o criador de animais e eu colho sicômoros, né? Figos silvestres. Essa é a minha ocupação, mas Deus me chamou para uma tarefa, Deus me chamou para trazer uma palavra, uma mensagem, e estou trazendo essa mensagem. Então Amós era um criador de ovelhas e cultivador de figos silvestres. Está aqui a referência, você pode olhar posteriormente. Então ele era de Tecoa, que era uma região de Judá. Então foi enviado para o norte, para Israel, para levar a sua palavra. Né? Tá. Com Jeroboão II, aquilo que eu comentei, tá? Então com Jeroboão II, Israel alcançou o auge da sua prosperidade. Foi o auge da prosperidade de Israel. A guerra entre sírios e assírios. Então não confundir sírios com assírios. Então os sírios, também chamados de arameus. Os assírios ficavam ainda mais ao norte. Capital da Assíria era Nínive. Capital da Síria, Damasco. Então, nome parecido, mas eram povos completamente diferentes. Não tinha nada a ver com o outro. Então, os sírios, capital Damasco. Os assírios, capital Nínive. Então, estavam em guerra. Então, essa guerra, como eu falei, acabou fazendo com que os sírios não tivessem força para continuar oprimindo Israel. Então, houve uma prosperidade durante a época de Jeroboão II, ou seja, durante a época em que Amós estava ministrando como profeta. Então, a prosperidade foi acompanhada da ostentação da elite rica, da opressão da população pobre e também da idolatria. Tá. Mas a gente pode perguntar, peraí, mas Israel prosperou? Se Israel prosperou, como é que havia pobre? Porque prosperidade financeira, prosperidade econômica, não significa necessariamente desenvolvimento humano. Né? Então, nem todos os países que possuem uma grande atividade econômica são países em que a população vive bem. Né? Então, o Brasil é uma das maiores economias do mundo, mas a pobreza no Brasil é muito grande. Então, em Israel, a coisa ainda era mais grave do que no Brasil hoje. Então, a prosperidade ela não alcançou todos, não alcançou as classes mais pobres. Essa prosperidade alcançou apenas a elite rica, a elite privilegiada da sociedade ali de Israel. Né? Então, lamentavelmente, não houve uma distribuição, né? Usando os termos dos nossos dias, não houve uma distribuição da renda, dessa prosperidade igualmente entre a população. Na verdade, só foi distribuída só
essa elite rica, essa elite que já existia, então essa classe hegemônica, essa classe mais poderosa, que já tinha esse poder, foi que usufruiu dessa prosperidade, né, econômica, dessa prosperidade financeira da época de Jeroboão II. Então, isso fez com que a distância entre ricos e pobres só aumentasse. Se ela já existia na época crítica, quando os sírios atacavam e ameaçavam Israel, essa distância só cresceu na época da prosperidade de Jeroboão II. Essa classe que já era predominante usou a sua força, usou a sua influência, usou a sua hegemonia para ficar ainda mais rica, né, e usurpando o direito, usurpando as oportunidades daqueles que viviam nas camadas mais pobres. Então a distância entre ricos e pobres cresceu durante a época de Jeroboão II, durante a época que Amós estava ministrando. Tá? Então era uma classe privilegiada, rica, que não trabalhava, né? Então, porque outros trabalhavam para eles. A nobreza não trabalhava. Essa ideia de que nobre não trabalha algo antigo, né? E era muito forte na Idade Média. Então, o nobre, o aristocrata, o senhor feudal não trabalhava, porque o trabalho, nessa visão, o trabalho desqualifica o homem. Né? Então, trabalho é para gente de classe inferior. Né? Quem é classe elevada não deve trabalhar. Então, eles viviam no ócio, mas usavam o poder que tinham para manter esse status social, essa posição social, e os pobres sofrendo cada vez mais. Né? E a idolatria, que acompanhou desde o início da divisão do reino, a parte norte de Israel sempre viveu mergulhado na idolatria, era a grande luta do profeta Elias para expulsar o culto pagão, né, de Israel. Então esse culto pagão continuou existindo também na época de Jeroboão II. Okay? Então, com Jeroboão II, Israel alcançou o auge da prosperidade, devido à guerra entre sírios e assírios. Só que essa prosperidade foi acompanhada da ostentação da elite rica, também acompanhada da opressão da população pobre e de idolatria. Pecados da nação de Israel. Vamos abrir o livro eu vou pedir para vocês manterem aberta a Bíblia, né, no livro do profeta Amós. Vamos abrir a Bíblia. Embora eu vá exibir alguns versículos aqui, mas eu não vou exibir todos. Eu vou aproveitar o momento para dar uma olhadinha em que está sinalizando quando vocês estão abrindo a Bíblia no livro do profeta Amós. Então, vamos dar uma olhadinha que chegou por aqui. Além das pessoas que já mencionei, né, que foram Ana Cláudia, Iraquitã, Socorro, Torres, Luciane também, Márcio Lopes, Isabela Carina, Lane, Valdir, Adriana Canha, Ira Nilson, né? Irana Canha e Ira Nilson é um casal de amigos, muito amigos da gente, que desde a época da Igreja de Piedade, né? Então, Patrícia Elias também, José Lins, aqui chegando. Então vamos abrir todos no livro do profeta Amós. E abrir no capítulo 2 desse livro do profeta Amós. Capítulo 2. Nesses versículos, vou abrir aqui a tela para vocês poderem enxergar melhor. Então, nesses versículos, do 6 ao 8 e também do versículo 12, eu escolhi essa passagem porque essa passagem condensa rapidamente quais eram os pecados que se destacam no livro do profeta Amós. Então, vamos abrir e vamos ler Amós, capítulo 2, versículo 6, que diz assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados, como pisam o pó da terra. E negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Inclinam-se diante de qualquer altar, com roupas tomadas como penhor, e no templo do seu Deus bebem vinho recebido como multa. Então a gente percebe aqui esses 3 primeiros: a opressão e exploração dos pobres e necessitados. Então, quando
Ele diz aqui, no final do versículo 6, vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra e negam justiça ao oprimido. Tá? Então, a opressão e exploração dos pobres e dos necessitados. Também a imoralidade. Aqui no versículo 8, no versículo 7, parte B do versículo 7, pai e filho possuem a mesma mulher e assim profanam o meu santo nome. Para você ver como estava o nível da coisa. Né? Então, pai e filho dividindo a mesma mulher. A idolatria, versículo 8, inclinam-se diante de qualquer altar, de qualquer Deus, de qualquer divindade, de qualquer altar. Interessante que ele faz menção novamente a essa opressão aqui. Ó. Eles usam roupas tomadas como penhor. Penhor, ou seja, o indivíduo estava endividado, precisava de dinheiro, então penhorou a sua roupa, uma roupa especial, uma roupa fina, penhorou. Né? E aí o rico que emprestou dinheiro, que agora está de posse da roupa, então ele usa essa roupa, o cara não conseguiu pagar a dívida, e aí ele fica com a roupa para si. Então, roupas tomadas como penhor. Ou bebem vinho recebido como multa, ou seja, a multa que o pobre pagava, então o rico se apropriava e a opressão só fazia aumentar, né, sobre os pobres. E ainda no versículo 12, do mesmo capítulo, né, mas vocês fizeram os nazireus beber vinho. Nazireus eram os consagrados. Havia um voto especial na lei de Moisés de consagração. Então, eram pessoas especialmente consagradas para o serviço a Deus, como era o caso de Sansão. Então, o nazireu não poderia consumir bebida alcoólica. E aqui, dito que, mas vocês fizeram os nazireus beber vinho e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Ou seja, aqueles agentes do culto a Deus, fossem nazireus, fossem profetas, eram desvirtuados, eram perseguidos, eram oprimidos, ou seja, havia um completo desprezo pelo culto a Deus, pelas coisas de Deus. Então são os pecados que a gente vê ali mencionado nesse trecho e que o profeta Amós faz citação deles ali. Bom? Amós faz algumas denúncias feitas por Amós. Então, acusações que o profeta Amós vai fazer ali. Tá? Os ricos que oprimiam os pobres para viver no luxo, em mansões e palácios. Dá para ler do tamanho que está a letra aqui ou é preciso aumentar a tela? Alguém poderia dar um retorno se está suficiente? Eu vou ficar aguardando aqui alguém dizer se dá para ler bem a letra que está aqui, senão eu posso aumentar essa letrinha daqui. Né? Senão eu posso aumentar para vocês visualizarem melhor, caso esteja ruim a visualização. Né? Então, ó, uma das denúncias feitas por Amós era justamente de que os ricos oprimiam os pobres para viver no luxo em mansões e palácios. Vamos dar uma olhadinha lá no capítulo 3 de Amós, versículo 10. 3, 10. Cadê? Aqui está respondendo. Tá ótimo, pronto. Iraque está dizendo que tá ótimo. Ana Cláudia também, José Lins, ok. Então vou manter assim, porque aí vocês ficam também me enxergando um pouquinho, né? Ficar só o áudio. Tá. Então, Amós capítulo 3, versículo 10. Está escrito lá. Eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor. Eles que acumulam em seus palácios o que roubaram e saquearam. Referindo-se justamente a essa elite rica. Acumulam em seus palácios, em suas mansões, né, aquilo que eles roubaram e saquearam. Versículo 13. Ouçam isto e testemunhem contra a descendência de Jacó, declara o Senhor, o soberano, o Deus dos exércitos. No dia que eu castigar Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Derrubarei a casa de inverno junto com a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. Quando enviar o meu castigo, casa de inverno, a casa de veraneio, aquela casa que você tem em Porto Galinha, aquela outra que você tem em Gravatar, aquela mansão, essas casas enfeitadas com marfim serão destruídas, né? As mansões desaparecerão. Então Deus falando que iria punir essa elite rica, né, de Israel.
e mostrando como essa elite tinha casas, tinha mansões, né, ricas, né, com marfim, utilizando marfim. E ainda no capítulo 6, versículo do 1 ao 7. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria. Vocês, homens notáveis da primeira entre as nações, aos quais o povo de Israel recorre. Vão a Calné e olhem para ela. Depois prossigam até grande Amate. E em seguida desçam até Gate na Filístia. São elas melhores do que os seus 2 reinos? O território delas é maior do que o de vocês? Vocês acham que estão afastando o dia mau? Na verdade, estão atraindo o reino do terror. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos. Dedilham suas liras como Davi e improvisam instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Por isso vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio. Cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. Então, retratando essa vida de luxo, essa vida de ostentação dessa classe privilegiada, essa classe rica que havia lá em Israel. Tá? Além disso, outra denúncia que o profeta Amós fazia é sobre as mulheres ricas que incentivavam seus maridos a explorar os pobres para viver na ostentação. Tá? No capítulo 4, o capítulo seguinte, é o trecho, aliás, voltando um pouquinho, né? Capítulo 4, aqui as mulheres ricas, essas madames, né? As esposas dos homens ricos da aristocracia de Israel, essas mulheres são chamadas aqui pelo profeta Amós de vacas de Bazã. Né? Tá. Vacas de Bazã. Por que vacas de Bazã? Bazã era um território conhecido pela riqueza dos seus pastos para os animais. Então as vacas de Bazã eram as vacas mais gordas, eram as vacas mais assim, com mais recursos, né? As vacas mais ricas, digamos assim, entre aspas. Então o profeta Amós compara essas madames de Israel às vacas de Bazã, com muita fartura e ali vivendo do bom e do melhor, mas o preço para isso era alto. Então vamos lá, capítulo 4, versículo do 1 ao 3. Ouçam esta palavra, vocês, vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria, vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados, e dizem aos senhores deles, tragam bebidas e vamos beber. O Senhor, o soberano, jurou pela sua santidade. Certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos, e os últimos de vocês com anzóis. Cada um de vocês sairá pelas brechas do muro, e serão atirados na direção do Armon, declara o Senhor. Então, certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos, e os últimos de vocês com anzóis. Então, vocês vão ser levados como gado. Então, vocês, vacas de Bazã, serão levadas como gado. Isso realmente viria a acontecer quando os assírios dominaram Israel, em 722. E os assírios, até as gravuras, a arqueologia descobriu, os assírios, eles costumavam levar os seus prisioneiros com ganchos que prendiam ou na boca, né, ou no nariz e por correntes. Então, eles transportavam os seus prisioneiros como gado, como animais. Então, daí a referência. Vocês, madames, que estimulam seus maridos para oprimir o pobre, para viver da ostentação. Vocês agem como se fossem vacas de Bazã, vão ser levados como se fosse vaca, né, para uma terra distante, para o exílio. Né? Então, o julgamento, a palavra sendo dita ali. Então, outra denúncia foi sobre o formalismo religioso sem piedade sincera. Ou seja, havia ritual religioso lá em Israel, mas não havia piedade. Então Deus vai falar através do profeta do que adianta os seus cultos, de que adianta os seus rituais, de que adianta as suas cerimônias, se vocês estão em pecado. Então vamos dar uma olhadinha no capítulo 4, novamente, capítulo 4, a partir do versículo 4. E aí Deus diz, vão a Betel e ponham-se a pecar. Betel era um local de culto e, na verdade, Betel se tornou um local de culto pagão.
Não era um local de culto a Deus, eram deuses estrangeiros. Vão a Betel e punham-se a pecar. Vão a Gilgal e pequem ainda mais. Ou seja, Betel e Gilgal eram locais, eram cidades em que se cultuava deuses estrangeiros. Ofereçam os seus sacrifícios cada manhã, os seus dízimos no terceiro dia. Queimem pão fermentado como oferta de gratidão, e proclamem em toda parte suas ofertas voluntárias. Anunciem-nas, israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer, declara o Senhor, o soberano. E olhando agora o capítulo 5, versículo 21 a 27. Ou seja, eles iam para Betel, iam para Gilgal, para cultuar deuses estranhos, e depois também iam para tentar cultuar Yahvé, a Jeová. Capítulo 5, versículo 21. E aí Deus fala, através do profeta Amós: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos, ou seja, ofertas de sacrifício, mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, ao invés de prestarem sacrifício, ao invés de prestarem canções, ao invés de fazerem esse formalismo ritualístico, diz o versículo 24, em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel? Não. Vocês carregaram o seu rei Sicuti e Quium, imagens dos deuses astrais, que vocês fizeram para si mesmos. Por isso eu os mandarei para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor. Deus dos exércitos é o seu nome. Mandarei para o exílio para além de Damasco, ou seja, para a Síria. Damasco é a capital da Síria e Nínive da Assíria. Então, para além de Damasco, não é Damasco para o norte, para a região dos assírios. Outra denúncia foi que os juízes recebiam suborno para favorecer os ricos. Estão denunciando os juízes que recebiam suborno para favorecer os ricos. Seus tribunais eram comprados. Quem detinha o poder manipulava o judiciário para os seus interesses. Então, os juízes eram comprados. Capítulo 5, versículo 7. E aí é dito através do profeta: vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Versículo 10. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Vocês oprimem o pobre e o forçam a dar-lhes trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça a justiça ao pobre nos tribunais. Por isso o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraça. Vocês impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Vocês construíram mansões, mas não morarão nelas. Plantaram vinhas, mas não usufruirão delas. Então Deus está falando diretamente a esses opressores, a essa elite opressora de Israel, essa elite rica, que era um grupo muito pequeno, que era sustentado por uma população enorme de pobres. Injustiça social. Injustiça social. O profeta Amós também denuncia os comerciantes inescrupulosos e desonestos que deixavam os pobres sem chances de comprar e vender mercadorias por preço justo. Capítulo 8, vamos dar uma olhadinha em capítulo 8. Espero que estejam acompanhando em suas Bíblias. Tá? Capítulo 8, versículo 4 e 6 do profeta Amós. Ouçam vocês que pisam os pobres. Veja sempre a temática. A palavra dita a esses que oprimiam os pobres. Ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo:
Quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço, enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com o trigo. Ou seja, o pobre era acossado de duas formas. Primeiro, o pobre que tinha algum meio de produção, que tinha o seu cultivo, era um produtor rural pequeno, não conseguia vender seu produto porque o latifundiário, o grande proprietário de terra, rico, ele usava de mecanismos para acabar o negócio do pobre. Acabar o negócio do pobre. E é como se, algumas vezes, se usa estratégia, baixa muito o preço. Como ele tem reservas, o rico tem reservas. Então, eu baixo muito o preço e aí quebro o negócio desse empresário pequenininho, quebro o negócio dele. Quando ele quebrar, eu compro a terra dele e subo o preço de novo. Né? Ou seja, o pobre não conseguia viver, não conseguia vender sua mercadoria. E quando ia comprar, era enganado na compra. O peso era fraudado, o produto era adulterado. Né? Então, era o reino opressor da elite rica. Então, foi para isso que Amós foi chamado por Deus, para combater essa injustiça social. Sabe, esse tema da injustiça social é um tema muito importante no Antigo Testamento, muito importante mesmo. Está presente ali está presente na lei de Moisés, né? Está presente a lei de Moisés e está presente fortemente em Amós. Na verdade, os profetas, de uma forma geral, eles combatem a injustiça social. Claro, dentre todos os profetas, Amós é aquele que mais vai se destacar nesse assunto. Mas não foi um assunto reservado apenas para Amós. E não é algo que está apenas nos profetas. A lei tem uma série de regras na lei de Moisés para preservar a justiça social. Tanto, por exemplo, só para exemplificar, para evitar que algumas pessoas dominassem todas as terras, virassem latifundiários, para evitar isso, na lei de Moisés, então a propriedade daquela família, se ele realmente tivesse com dívidas, ele poderia vender, entre aspas, na verdade era arrendar a sua terra para o seu credor, para pagar a dívida. Então ele ficaria desprovido da sua terra, mas não era para sempre, era por alguns anos. Tá? No ano sabático, todas as terras tinham que ser devolvidas para as famílias. As dívidas tinham que ser perdoadas. Entende? Era um mecanismo, isso é só para exemplificar, havia várias outras leis, só para exemplificar que havia mecanismos para impedir que houvesse miséria em Israel. Houvesse uma desigualdade muito grande entre ricos e pobres, para garantir que cada um tivesse um mínimo para viver dignamente. O produtor não poderia coletar as extremidades da sua terra, da sua plantação, porque as extremidades eram para a viúva, para o órfão, para o estrangeiro, para aquele que era necessitado. Né? Então havia uma série de mecanismos para impedir que houvesse miséria em Israel. Só que essa lei de Moisés foi ignorada e agora estava o reino opressor dos ricos e a injustiça social instaurada em Israel. Por isso o livro de Amós, como estou colocando aqui, é muito apreciado por sociólogos cristãos, devido à forte crítica em sua profecia contra a injustiça social. Na verdade, os dois grandes pecados combatidos pelos profetas eram a idolatria, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, a injustiça social. Em terceiro, era a imoralidade. Tá? Idolatria, injustiça social e imoralidade, nessa sequência. Mais importante, o mais combatido pelos profetas era a idolatria, o pecado da idolatria, em segundo, o pecado da injustiça social e terceiro, o pecado da imoralidade. E isso foi um problema muito sério. Então Amós foi chamado para tratar desse assunto. Neste livro se sobressai o atributo da justiça divina. No livro de Amós,
Enquanto que no livro de Jonas, a gente viu que se sobressai a misericórdia de Deus sobre Israel para permitir a prosperidade na época de Jeroboão, a misericórdia de Deus sobre o profeta Jonas, quando Deus trabalha na vida dele, e, sobretudo, a misericórdia de Deus sobre os ninivitas. Então, em Jonas, o que se destaca, dos atributos divinos que se destaca, é a misericórdia. Mas em Amós, o atributo divino que se destaca é o atributo da justiça. Então, neste livro, sobressai o atributo da justiça divina. Deus é apresentado, sobretudo, como justo. Ele é um ser justo. E porque ele é justo, ele requer que haja justiça entre os homens. Quer que se faça justiça entre os homens, que os homens sejam justos também. E se não são justos, se os homens são injustos, devem ser responsabilizados e punidos por suas ações. Entende? Estão acompanhando? Deixa eu ver se há alguma pergunta, algum comentário aqui. Não, está todo mundo acompanhando muito bem, né? Pronto. Deixa eu ver aqui. Edvane, estamos aqui. Maninha e Pamela. Tatiana também falando. Socorro. Gerlaine. Dúvida aqui, Gerlaine. Houve uma época em que a concepção entre parentes de primeiro grau era muito comum. E depois foi tudo como imoral. Essa normalidade anterior já era imoral ou era devido ao fato da reprodução humana? É uma pergunta que não é exatamente sobre a situação que a gente viu aqui, que a gente viu que a pai e filho estavam dividindo a mesma mulher. Então esse nunca foi visto como uma coisa boa, né? Então sempre foi absurdo, tá? Mas houve, no início da humanidade, obviamente, havia relações entre parentes, primos, ou entre até meio-irmãos. No caso, por exemplo, de Abraão, que Sara era sua meia-irmã. Então a cultura permitia, né, coisas desse tipo ocorresse. Tá? Posteriormente, isso foi sendo abolido. Mas até pouco tempo atrás, entre os reis da Europa, era muito comum os casamentos entre parentes. Eram primos próximos, então primo de primeiro grau. Então era muito comum entre os reis, entre os reinos, né, da Europa, ali na Idade Média e na Era Moderna também. Tá? No caso, Gerlade perguntando, a expressão, no caso da expansão da descendência do homem, sim. Então, a princípio, havia uma tolerância para com determinadas relações entre meio-irmãos, ok? Mas depois isso não foi mais aceito. Júnior aqui falando, boa. Tem mais aqui, Abdenego Lopes, né? Meu irmão está lá em João Pessoa. Deus continue abençoando. Cláudia, que é minha cunhada, também esposa de Abdenego. Abdenego é pastor da Igreja Batista, Batista Brasileira. Ok, Gerlaine. Então, a atitude da justiça em relação à frase, a justiça é para os pobres, evada de vício desde o princípio. Sim, exatamente. Então, a justiça era comprada pelos ricos. Ok? Então, dentro desse conceito de que Deus é justo e requer justiça e os homens são responsáveis por suas ações, o livro começa com uma série de acusações e pronunciamentos de sentença de Deus sobre os reinos na região ali de Israel. Tá? Então, Amós anuncia o julgamento divino sobre todos os povos daquela região, a punição pelos seus crimes. Então, os 2 primeiros capítulos do livro de Amós vão tratar justamente sobre isso, o conceito de justiça. Eu agora vou fazer justiça, eu agora vou punir pelos crimes que vocês cometeram. Ele vai citando nação por nação. Eu vou mudar aqui. Então, essas são as nações ali relacionadas nos 2 primeiros capítulos. A gente não vai olhar tudo, mas só para exemplificar. Então, aqui, capítulo 1 de Amós, abrindo lá no capítulo 1 de Amós. Capítulo 1. Então, olhando aqui, versículo 3. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vale lembrar aqui que o livro de Amós ele é todo permeado por um tom poético. Então, esses 2 primeiros capítulos têm essa expressão poética. Por 3 transgressões de... Aí diz o nome do reino. E ainda mais por 4, não anularei o castigo. E aí Deus diz qual foi o crime cometido. Porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudos. Porei fogo na casa de Azael e as chamas consumirão as fortalezas de Ben-Hadad.
Derrubarei a porta de Damasco, destruirei o rei que está no vale de Avém, e aquele que segura o cetro de Bet-Eden. O povo da Síria irá para o exílio em Quir, diz o Senhor. Então, o julgamento sobre a Síria. E aí depois continua a Filístia, citando as várias cidades e estados dos filisteus. Então, aqui versículo 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza, porque os filisteus tinham 5 cidades principais, que era Gaza, Gate, Ecrom, Asdod e Ascalon. Eram as 5 cidades-estados dos filisteus. Então, por 3 transgressões de Gaza, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque levou cativa as comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Porei fogo nos muros de Gaza, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Destruirei o rei de Asdod, e por aí vai, citando as cidades-estados da Filístia. Olhando um pouco mais abaixo aqui, para Moabe, capítulo 2. Vamos pular aqui a Fenícia, quando fala de Tiro, que é na Fenícia, os Edomitas, os Amonitas, todos esses aqui são povos que viviam ali na região de Israel, no entorno de Israel. Moabe é um desses povos, capítulo 2. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque ele queimou até reduzir a cinzas os ossos do rei de Edom. Porei fogo em Moabe, e as chamas consumirão as fortalezas de Queriote. Moabe perecerá em grande tumulto, em meio a gritos de guerra e ao toque de trombeta. Então, olhando aqui, Judá, o reino de Judá também está incluído, o reino de Judá e depois o reino de Israel. Então, Deus, ou seja, eu vou punir todos vocês pelos crimes que vocês cometeram. E sabe quem vai ser o instrumento desse castigo? Os assírios, que tinham como capital Nínive. Mas olha Judá, que nos interessa bastante, o reino de Judá, o reino do sul. Então, no versículo 4, no capítulo 2, versículo 4. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu aos seus decretos. Porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que aos seus antepassados seguiram. Porei fogo em Judá, e as chamas consumirão as fortalezas de Jerusalém. E por fim, Israel, a parte norte. Assim diz o Senhor, versículo 6, por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. E foi aquele trecho que a gente já leu. Por 3 transgressões de fulano, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Não anularei o castigo. Então, Deus está dizendo, eu vou fazer justiça pelos crimes que vocês cometeram e ainda cometem. Deus é um Deus de justiça. Os assírios, como eu falei, vão ser os agentes desse julgamento divino. Os assírios, que estavam um reino em expansão, já estava atacando a Síria, iria arrasar com Damasco e depois iria marchar em direção a Israel e no meio do caminho iria acabar também com Amon, Moabe, Edom, as cidades filisteias, Tiro, Sidom, da Fenícia. Só Judá, durante o governo do rei Ezequias, foi que resistiu ao avanço assírio. Como eu comentei no início aqui do estudo. O profeta Isaías levou a palavra de Deus para Ezequias. Ezequias, por causa do seu gesto de temor a mim, pelo reavivamento espiritual que você produziu em Judá, eu vou poupar Jerusalém, vou poupar Judá. Então os assírios não dominaram Jerusalém, mas Jerusalém seria dominada posteriormente já por um outro povo, os babilônicos, isso 100 anos depois, 150 anos depois. Pois bem, então continuando aqui, pronto. Os assírios são os agentes do julgamento divino. Portanto, as referências que tem em Amós que falam sobre esse julgamento de Deus. A palavra assírio ou assíria não aparece no texto de Amós. Mas, devido ao nosso conhecimento de história, então a gente sabe que isso foi executado, foi cumprido durante a expansão do Império Assírio. Então, aqui no capítulo 3, versículo 11, está escrito lá, portanto, assim diz o Senhor, o soberano. Assim diz o Senhor, o soberano. Um inimigo cercará o país,
ele derrubará as suas fortalezas e saqueará os seus palácios. O inimigo vai fazer isso. Por isso, aqui já do capítulo 5, versículo 7, versículo 27, por isso eu os mandarei para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Por isso, vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio. Cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. Veja sempre a expressão exílio. Aqui o primeiro, referindo-se a elite rica, né, que tem as mansões, as mulheres vão ser levadas para o exílio, a gente viu tudo isso aí. Então, mas o Senhor lhes diz, tá, isso aqui foi a palavra de Amós para o sacerdote Amazias, um sacerdote que estava confrontando Amós. Então Amós disse para ele, mas o Senhor lhe diz, Amazias, sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, e os seus filhos e suas filhas morrerão à espada. Suas terras serão loteadas, e você mesmo morrerá numa terra pagã. E Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Isso foi realmente o que aconteceu. Então, cerca de 30 anos, 40 anos depois de Amós, algumas décadas, 3 décadas, 4 décadas depois de Amós, os assírios marcharam sobre Israel, dominaram a capital Samaria, arrasaram com Israel e levaram as tribos do norte para terras distantes, para além de Damasco. E trouxeram povos estrangeiros para habitar no norte de Israel. Foi deixado para trás apenas um remanescente que acabou se misturando racialmente com esses estrangeiros que vieram. E as tribos do norte se dispersaram e hoje estão perdidas. As tribos do norte, as tribos de Manassés, Efraim, Dan, Zebulon, Issacar, Naftali, todas elas se perderam na história, quando os assírios dominaram o norte, quando foram levados e espalhados em várias regiões de exílio. O reino de Judá foi quem preservou, foi quem se manteve ainda com a sua pureza racial, digamos assim. E daí o nome judeu acabou substituindo o nome israelita, porque o remanescente que sobrou de Israel foi apenas o reino de Judá, os judeus. Mas continuando aqui, estamos por causa até do nosso tempo. Apesar de Deus falar que é um Deus de justiça, que haverá de trazer julgamento, né, que haverá de punir por conta dos seus crimes, que haverá de julgar todos esses que oprimem o pobre, que praticam a injustiça social, Deus também diz, há esperança. Há esperança. Só que a esperança passa através do arrependimento. Arrependimento. Vamos lembrar da história de Jonas. Jonas chega em Nínive, capital da Assíria, com uma mensagem de condenação. Daqui a 40 dias, e Nínive será destruída por Deus. E o que foi que os ninivitas fizeram? Creram, se arrependeram, se humilharam diante de Deus, pediram misericórdia a Deus. E o que foi que Deus fez? Deus foi misericordioso. Foi misericordioso. Aqui, Amós fala para Israel, mostra o crime de Israel, os pecados de Israel, anuncia o julgamento iminente da parte de Deus. E o que é que os israelitas fazem? Manda o profeta embora. Saia daqui, Amós. Você é de Judá, vá pregar em Judá. Não pregue mais aqui. Interessante, né? Os pagãos ninivitas mostraram muito mais quebrantamento do que os israelitas, do que o povo de Deus. Às vezes acontece isso. Às vezes acontece isso. Então, há trechos na própria profecia de Amós em que Amós fala que o arrependimento seria um mecanismo, seria um meio para livrar Israel da punição certa da parte de Deus. Então, olhando aqui o trecho que está no capítulo 5, versículos 4 a 6, que diz, assim diz o Senhor à nação de Israel, busquem-me e terão vida. Não busquem Betel, não vão a Gilgal. Por quê? Porque Betel e Gilgal eram locais, como já mencionei, eram locais em que se prestava o culto pagão a deuses estranhos. Então Deus diz, busquem-me. Não busquem a Betel, não vão buscar os deuses estrangeiros que estão lá em Betel, os que estão em Gilgal. Não lancem peregrinação a Berseba, outro local de culto pagão.
Pois Gilgal certamente irá para o exílio, e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e terão vida. Do contrário, ele irromperá como um fogo entre os descendentes de José, e a devastará, e não haverá ninguém em Betel para apagá-lo. Veja, conclamando ao arrependimento, arrependam-se, busquem-me, e eu serei misericordioso. Eu limparei vocês. E ainda, nesse mesmo capítulo 5, versículos 14 ao 15, busquem o bem e não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. José aqui sendo usado simbolicamente para se referir a todo Israel. Mas, apesar do convite ao arrependimento, da convocação ao arrependimento, o povo de Israel não se arrependeu. Não quis se arrepender. Havia uma esperança, mas eles não quiseram a esperança. Tiveram que arcar com a consequência das suas ações. O julgamento será terrível. É um trecho longo aqui, então eu não vou colocar o trecho aqui exibido na tela, mas gostaria que vocês abrissem no capítulo 8 de Amós. Vamos dar uma olhadinha, capítulo 8, a partir do versículo 9, que demonstra como o julgamento seria terrível sobre Israel. Capítulo 8 de Amós, a partir do versículo 9, em que diz: Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei as suas festas em velório e todos os seus cânticos em lamentação. Farei que todos vocês vistam roupas de luto e rapem a cabeça. Farei daquele dia um dia de luto por um filho único e o fim dele como um dia de amargura. Estão chegando os dias, declara o soberano, o Senhor, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Aqueles que juram pela vergonha de Samaria, e os que dizem, juro pelo nome do seu Deus, Odã, juro pelo nome do Deus de Beceba, cairão para nunca mais se levantar. E olhando também o capítulo 9, continuando aqui, versículo 1, vi o Senhor junto ao altar, e ele disse, bata no topo das colunas para que tremam os umbrais, faça que elas caiam sobre todos os presentes, e os que sobrarem matarei a espada. Ninguém fugirá, ninguém escapará. Ainda que escavem até as profundezas, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá os farei descer. Mesmo que se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam de mim no fundo do mar, ali ordenarei a serpente que os morda. Mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os mate. Vou vigiá-los para lhes fazer o mal e não o bem. Quanto ao Senhor, o Senhor dos exércitos, ele toca na terra e ela se derrete, e todos que nela vivem pranteiam. Ele ergue toda a terra como o Nilo e depois a afunda, como o ribeiro do Egito. Ele constrói suas câmaras altas e firma a abóbada sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. O Senhor é o seu nome. Vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os etíopes, declara o Senhor. Eu tirei Israel do Egito, os filisteus de Caftó e os arameus de Qui. Sem dúvida, os olhos do Senhor, o soberano, se voltam para este reino pecaminoso. Eu o varrerei da superfície da terra, mas não destruirei totalmente. A descendência de Jacó, declara o Senhor, pois darei a ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo é abanado numa peneira, e nenhum grão cai na terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada. Todos que dizem, a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará. Então, dito de uma forma muito poética. É curioso que o livro do profeta Amós é um livro repleto de uma poesia muito forte.
Então, de uma forma muito poética, o profeta ele descreve o julgamento de Deus sobre Israel, o severo julgamento de Deus sobre Israel. Então, como eu falei, um belo estilo poético. E nós já vimos alguns trechos dessa poesia aqui, né? Então, é claro, quando a gente traduz um texto, né, do hebraico, traduz do hebraico para uma outra língua, ou para o português, seja por exemplo, se for traduzido do português para o inglês, então boa parte da poesia da língua portuguesa se perderia nessa tradução. Assim como o contrário também é verdade, do inglês para o português. Então, quando a gente traduz o texto bíblico do hebraico para a língua portuguesa, então não dá para preservar toda essa poesia. Mas uma parte dessa poesia a gente vê claramente no livro do profeta Amós, o bonito estilo poético que é usado para... Pronto. Então, nos 2 primeiros capítulos, como eu já mencionei, então é sempre dito assim, quando vai anunciar o castigo: por 3 transgressões de Moabe, por 3 transgressões de Amon, por 3 transgressões de Judá, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Então sempre essa repetição. A repetição é uma característica da poesia hebraica. Outra marca ali no livro de Amós são as metáforas de causa e efeito, que a gente encontra ali no capítulo 3, versículos do 3 ao 6. Vamos dar uma olhadinha só para ver um pouco do estilo poético que a gente encontra em Amós, capítulo 3, versículo do 3 ao 6, que diz assim: 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. O leão ruge na floresta se não apanhou presa alguma. O leão novo ruge em sua toca se nada caçou. Cai o pássaro numa armadilha que não foi armada. Será que a armadilha se desarma se nada foi apanhado? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Então, de uma forma muito poética, Deus querendo dizer, o que vai acontecer com vocês não é por acaso, não. Houve uma provocação para isso. Houve uma causa que gerou esse efeito. Ou seja, houve um crime que gerou a punição, né? Em outras palavras. Então, continuando aqui, os castigos para a correção que a gente acabou de ler, ali no capítulo... esse é outro trecho. Do capítulo 4... Dá uma olhadinha lá, capítulo 4, versículo 6. Então, Deus descrevendo uma série de castigos que levou sobre Israel com a intenção de Israel se arrepender, mas não se arrependeu. Então, versículo 6. Fui eu mesmo, Deus falando, fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios em cada cidade. E aí no final do versículo 6, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. E continua, versículo 7. Também fui eu que retive a chuva quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. E lá no final do versículo 8, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Versículo 9. Muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas, castiguei com pragas e ferrugem. E lá no final do versículo 9, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. E ainda no versículo 10, enviei pragas contra vocês como fiz com o Egito. E no final do versículo 10, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Versículo 11, destruí algumas de suas cidades como destruí Sodoma e Gomorra. E no final do versículo 11, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. E versículo 12... Não, pronto, até o versículo 11. Então, essa como fosse uma cantiga, né? Mas faz parte do estilo poético. Não há como fugir de Deus. O texto que a gente leu. Ainda que vocês vão para os céus, eu vou fazer vocês descer de lá. Ainda que vocês se escondam no fundo do mar. Ainda que vocês vão para tal lugar. Vocês não têm como fugir da minha punição, do meu castigo. É um texto que a gente leu ali no capítulo 9. E o uso de metáforas, comparações, repetições, que a gente encontra em vários trechos do profeta Amós. Então aqui as referências bíblicas, que mostram essa riqueza da poesia usada pelo profeta na transmissão da mensagem de Deus. Uma mensagem dura, mas transmitida de uma forma belíssima através dessa poesia. Deus restaurará Israel. O livro de Amós não termina com desgraça. O livro de Amós termina com restauração. E é com isso que nós vamos terminar o estudo de hoje, falando da restauração. Então Deus diz que acompanhou
tolerou, mas agora é hora da punição. Os povos que cometeram seus crimes vão ser punidos pelos crimes que cometeram. Os ricos que estão oprimindo o pobre, oprimindo o necessitado, também vão sofrer duramente. Israel vai sofrer por causa dos seus pecados, vai sofrer por causa da injustiça social, vai sofrer por causa da desgraça que estão trazendo sobre as camadas mais pobres da população. Israel vai ser punida por conta da sua idolatria. Se arrependam, se arrependerem, há uma esperança, mas se não se arrependerem, o julgamento é certo e é severo. Vocês serão levados para o exílio e lá desaparecerão. Mas Amós termina com uma palavra de restauração. De restauração. Então, vale a pena vermos esse finalzinho aqui, capítulo 9, os últimos versículos, a partir do versículo 11, quando o profeta diz: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei, para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Rio novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta a Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Essa promessa, essa profecia vai ser particularmente cumprida com a parte sul de Israel, o reino de Judá, que também serão levados para o exílio posteriormente, mas retornarão e se reconstruirão. Então, Deus não quer terminar com uma palavra de condenação. A profecia de Amós termina com uma promessa de restauração. Uma promessa de que o castigo de Deus sobre Israel não seria para sempre. Deus teria misericórdia e haveria de restaurar esse povo. Então, que a lição transmitida pelo profeta Amós seja aprendida por todos nós. Como eu mencionei, a ênfase está na injustiça social, mas vários outros pecados, vários outros crimes são mencionados ali pelo profeta. Deus é apresentado como Deus de justiça, aquele que faz a justiça. Está disposto a exercer misericórdia, mas isso não quer dizer que a sua justiça é deixada de lado. Aqueles que buscarem misericórdia encontrarão, mas aqueles que continuarem nos seus crimes, na sua perversão, na sua injustiça, serão certamente punidos. E assim fica a lição para os nossos dias sobre o contexto que nós vivemos e tamanha injustiça social, para mostrar que Deus também se preocupa com isso. Isso é pecado. E nós temos que trabalhar, temos que agir para diminuir esse pecado da injustiça social, que foi um pecado duramente denunciado pelo profeta Amós e também serve de denúncia para nós hoje em dia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça crescer na sua palavra, e próxima semana estaremos juntos novamente. Vamos estudar o profeta Oséias, o profeta Oséias com a parábola da vida real, o drama da vida pessoal de Oséias é usada por Deus para transmitir também uma palavra de acusação para Israel. E a vida de Oséias serve de lição para a gente também. A experiência de Oséias, a profecia de Oséias, assim como a de Amós, é útil e relevante para a gente. Então vamos entender Oséias, entender o contexto de Oséias, a mensagem de Oséias e o que Oséias significa para nós hoje em dia. Vamos orar para concluirmos. Grandioso Deus, te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelo privilégio que tivemos agora de juntos meditarmos na tua escritura, na profecia dita através do profeta Amós. Faz-nos crescer em ti e faz com que sejamos melhores. Em nome de Jesus. Quero só registrar se algum comentário a mais, alguma pergunta, para não terminar sem olhar os últimos comentários. Deixa eu ver quem está aqui. Amém, Pronto. Então, ok. Deus continua abençoando. Muito rica essa mensagem para a nossa
realidade. Elane falando, então a atitude da justiça em relação à frase, a justiça é para os pobres. Assim, já li esse trecho, né? Então Marlene, boa noite. Cláudia Lopes, minha cunhada, louvado seja Deus pela sua palavra pregada. Então louvado seja Deus e que Deus seja contigo. Tá? Em nome de Jesus. Amém.